porque, atenção, Força Nacional em Brasília. O estado de Sergipe enviou 40 policiais para reforçar e garantir a segurança contra os atos antidemocráticos na capital federal. E hoje, pela manhã, os PMs sergipanos já chegaram na capital do país e essas imagens aí já mostram os policiais sergipanos desembarcando na capital. No total, 500 homens de vários estados do país irão integrar a Força Nacional em Brasília. Sobre o assunto, a gente acompanha agora o que disse o Major Alisson Cruz. Corriqueiramente, a Força Nacional de Segurança Pública recruta policiais das forças estaduais e esses policiais, para padronizar a conduta, a linha de ação, eles passam por uma instrução de nivelamento de conhecimento. Neste caso, como é uma emergência, além de capacitados pela instrução de nivelamento de conhecimento, foi também aberta para os mais diversos cursos operacionais, de forma que a gente conseguisse formar essa força de 500 policiais e conseguisse restaurar a paz na capital do país. A expectativa é a melhor possível, é fortalecer a Força Nacional de Segurança Pública e conseguir restaurar a paz na capital do nosso país. São 40 policiais de Sergipe que, somados aos demais estados da federação, será um reforço de 500 policiais. 500 policiais capacitados pela instrução de nivelamento e conhecimento da Força Nacional e também nos mais diversos cursos operacionais das corporações da Polícia Militar do Brasil. Interessante o seguinte, viu, Coronel? Eu estava observando aqui 40 policiais de uma força total de envio desse mutirão de 500. Então é quase 10%. Se a gente imagina que nós temos 26 estados mais o Distrito Federal, nós temos aí Sergipe com uma boa representação em número de homens, em comparação com os outros estados. Enviou 40. E aí eu te pergunto, Coronel, qual é a função da Força Nacional nessa situação? De que forma é que esses homens eles vão atuar e sob o comando de quem? Bom, primeiro, a Força Nacional ele tem um comando próprio, É uma unidade de polícia, características das ações de policiais, que ela é realizada para restaurar a ordem, manutenção da ordem, situações em que necessite a intervenção em algum estado e que a polícia daquele estado ela não consiga realizar, precisa sempre de um reforço. Então, a Força Nacional é justamente isso, é trazer homens de outras instituições policiais militares, que após um curso de nivelamento, todos passam a ter uma mesma formação, com o objetivo de atuar em determinado ponto que esteja naquele momento numa situação que precise uma intervenção mais forte do Estado. Estado, quando neste momento se fala no Estado brasileiro, porque a Força Nacional ela é subordinada ao governo federal. Então, através do Ministério da Justiça, através do Secretário Nacional da Segurança Pública, que cuida especificamente da Força Nacional, existe um comandante que vai fazer com que esses 500 homens possam atuar com certeza na prevenção do policiamento em toda aquela área, da área dos três poderes. Foi decretada, Coronel, a intervenção federal lá em Brasília, Então, a segurança pública de Brasília hoje está a cargo do governo federal, que é quem... comando do governo federal. E como é que funciona? Então, a polícia local, a polícia militar, o equivalente à polícia militar de lá de Brasília, agora responde ao governo federal, assim que funciona? Vai responder ao governo federal, O governo federal deve ter nomeado um secretário interino, ao qual as instituições policiais do Estado vão ficar subordinadas, tanto o Corpo de Bombeiro, tanto a Polícia Civil, quanto a Polícia Militar, só que com um interventor, a imagem de uma pessoa que é o representante do governo federal, deixa de ter a representação do governo estadual. Então isso pode ocorrer em qualquer estado da federação, quando há uma intervenção, como já ocorreu no Rio de Janeiro, a intervenção para que os mecanismos federais possam ser também implementados em auxílio àquela localidade, neste caso, ao Distrito Federal. Ou seja, em outras palavras, a gente tem o interventor, o Fábio está dizendo para a gente aqui, que é o Ricardo Capelli. Capelli ou Capelli? Capelli. Capelli é o interventor que já está atuando na função justamente de ser esse representante do governo federal dentro do Distrito Federal. E aí, dentro desse contexto, Coronel, não importa, por exemplo, porque o que está se levantando é que o governador do Distrito Federal, ele teria, de alguma forma, facilitado o que aconteceu no último domingo. Então, talvez o que se passa e o que se está levando a entender
é que ele teria dado um comando para a polícia local para que facilitasse a situação, ou não teria pedido para que a polícia intervisse. É o que se cogita, o que se diz por aí. Agora o governo federal assume o comando da polícia e vai dar ordens em tese diferentes, independente de serem antes ordens num sentido e agora outras em outro sentido. A polícia, no caso, tem a função de atender ao comando do chefe do momento. É basicamente dentro dessa linha, como é que funciona? Eu vou lhe dar uma observação de questão técnica, certo? Os policiais militares de todos os estados, eles têm um princípio básico da preservação da vida. Então, independente da ordem que seja dada, ordem absurda não se faz ser cumprida. Isso é lógico. Então, nós precisamos ter a compreensão que, independente do que seja, a formação, a doutrina do militar, né, ele vai restaurar a ordem, precisa-se não permitir que hajam destruições, mas também não podemos imaginar que esses policiais que foram deslocados para o centro do comando do país possam passar a realizar atividades arbitrárias. Não é isso. Nós vivemos num país, creio eu, que seja democrático. Então, o respeito às leis, o respeito aos direitos humanos, ele tem que prevalecer. Então, diante dessa situação, nós não podemos imaginar que a ação possa ser de forma diferenciada. Como, por exemplo, vai se utilizar força letal? Não, lógico que não, porque não se pode utilizar. Então, determinados parâmetros precisam ser analisados. O que ocorre é que, ao invés de estar se tentando buscar uma situação para amenizar a situação, porque todos nós somos população brasileira, até o momento, quando se colocarmos uma população contra a outra, nós estaremos colocando mais gasolina dentro do fogo. Precisamos mais do que nunca punir aqueles que se excederam, mas de maneira alguma não podemos também punir as pessoas que estavam ali de boa fé. Por exemplo, nós temos que mais do que nunca preservar a ordem pública, mas respeitar os direitos humanos, a integridade de todas as pessoas que estejam lá, sejam crianças, sejam idosos. Nós temos uma legislação própria, o país não é uma anarquia, o país é uma democracia e a democracia obriga que todos precisam respeitar a legislação do nosso país. É isso, que se respeite a vida e que sejam punidos aqueles que são culpados ou que praticaram atos que merecem punição de fato. A informação que chega é que até agora 1.700 pessoas teriam sido detidas. É um número grande, né, Coronel? Tem que filtrar esse número aí, né? Ô, Lucas, eu tenho certeza absoluta, né, pela vivência, que não são os 1.700 que estavam envolvidos diretamente. Até porque seria humanamente impossível se alguém parar para imaginar 1.700 pessoas destruindo determinados locais, estaria literalmente destruído, né? Então nós precisamos justamente isso. E aí é uma questão legal. Você precisa provar os atos que foram praticados pelaquela determinada pessoa. E isso sempre aconteceu no país. Em todas as manifestações que ocorriam no país, que a própria Polícia Militar do Estado de Sergipe intervinha, levava, conduzia à delegacia, precisava ter a materialidade do crime, precisava demonstrar o ato que foi praticado. Agora, o que a gente às vezes pode notar e que às vezes a gente observa, a quantidade de pessoas que foram conduzidas. Informes nos levam a crer que nem todas as pessoas que estão e que foram conduzidas estão envolvidas diretamente no ato. Nós precisamos entender que o crime tem que estar limitado a quem o cometeu. Aí sim nós estaremos numa democracia. No mais, se falar em atos democráticos, em ações democráticas, o primeiro está em respeitar os direitos. Independente, aqueles que cometeram crime precisam ser punidos com rigor da lei. Mas aqueles que, porventura, estejam lá detidos de forma irregular ou arbitrária, precisam ser soltos imediatamente. Esta é a lei do nosso país. Claro, com certeza, Coronel. Obrigado pelo comentário. É isso, tem que ser preso quem tem culpa. Se tem culpado ali, tem quem quebrou, quem rasgou os quadros, quem fez a baderna dentro da sala lá, quebrou. Esses têm que ser presos, têm que ser punidos. Se porventura entre esses tem alguns que não merecem a punição, esses aí eles precisam ser liberados e é assim que acontece. Agora, quem está errado precisa ser punido com o máximo rigor da lei. E é assim que tem que ser.